Agora à noite, o Hospital Batista de Memphis informou que Elvis Presley foi encontrado morto por seu empresário. Elvis, com 42 anos, muito mais gordo e um casamento acabado, vivia sozinho em sua mansão do Presley Boulevard, em Memphis. E na solidão, sempre assistia ao filme que conta a história dele. Elvis era assim. Distante da glória, do palco e das fãs, ele revivia os tempos em que era o rei do rock and roll. Elvis Presley morreu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos de idade. Mas infelizmente o corpo do cantor ainda demorou um pouco mais para finalmente descansar em paz. A saga do cadáver de um dos mais aclamados artistas da história contou com alguns mistérios, uma autópsia bem comovente e até uma tentativa de roubo. É isso mesmo. E é sobre isso que você vai saber hoje. Que fim levou o corpo de Elvis Presley? Love me tender, love me true. Thank you. Never let me go. De repente, a majestosa mansão de Graceland em Memphis, no estado do Tennessee, foi tomada pelo leve cheiro de dezenas de flores. Vermelhas, brancas, amarelas e azuis. As pétalas delicadas anunciavam algo que ninguém queria acreditar. Elvis Presley estava morto. Durante 4 horas de cerimônia no dia seguinte à morte do cantor, cerca de 30 mil fãs se despediram do rei do rock. Mais tarde, após outra ocasião, agora restrita aos amigos e familiares, o corpo de Elvis foi levado para o cemitério público de Forest Hill. Os restos do cantor permaneceram intactos por 2 semanas, no caixão vizinho ao de sua mãe. Os dias foram preenchidos por uma verdadeira comoção, formada por fãs que não queriam aceitar a morte do lendário artista. Pandemonium has broken out here on Elvis Presley Boulevard in Memphis. Thousands of fans from all over the country are converging on Graceland, trying to get in to view the body of the 42-year-old king of rock and roll. Algumas horas depois de ser encontrado já desacordado no banheiro de sua mansão por sua então namorada Ginger Alden, o rei do rock foi levado para o hospital. Foram realizadas várias tentativas de revivê-lo, mas sem sucesso. Ele foi declarado morto às 3h30 daquela mesma tarde, antes mesmo de chegar ao Baptist Memorial, no dia 16 de agosto de 1977. Ginger lembrou os detalhes terríveis daquele dia fatídico, escrevendo em seu livro de memórias Elvis e Ginger, como ela ficou paralisada ao descobrir Elvis no chão. Parecia que seu corpo inteiro havia congelado completamente, em uma posição sentada, enquanto usava o vaso sanitário, e depois caído para frente, nessa posição fixa, diretamente na frente dele, disse ela. Ginger, que tinha apenas 21 anos na época, continuou. Seus braços estavam no chão, perto dos lados, as palmas das mãos voltadas para cima. Estava claro que, a partir do momento em que ele caiu no chão, Elvis não se mexeu. Ela contou como tinha corrido para o lado dele e achou a pele dele fria ao toque. Eu gentilmente virei o rosto para mim, escreveu ela. Um pouco de ar expeliu de seu nariz. A ponta da língua estava cerrada entre os dentes e o rosto estava manchado. Levantei suavemente uma pálpebra. O olho dele estava olhando para frente e vermelho como sangue. A namorada de Elvis disse que telefonou para o pai do cantor, Vernon Presley, sua parceira Sandy e prima de Elvis, que tentaram fazer uma ressuscitação boca a boca. Foi quando eles estavam tentando reviver a estrela que sua filha de 9 anos, Lisa Marie Presley, apareceu na porta e foi levada por Ginger. Pouco tempo mais tarde, o corpo azulado de Elvis foi mandado para autópsia. A causa da morte foi identificada pelo brasileiro Raul Lamin e o patologista Thomas McChesney, no qual foram detectadas a presença de 14 substâncias diferentes no sangue do cantor.
Nunca imaginei que um dia encontraria meu ídolo da juventude em uma mesa de necrotério, contou Raul em entrevista ao G1. Uma pessoa tão idolatrada e ao mesmo tempo como outra qualquer. O médico brasileiro ainda relatou como reagiu ao saber que participaria da autópsia de Elvis. Eu cheguei no escritório lá da secretária de necrópsia, foi quando ela falou comigo, não, você não vai embora não, porque tem uma necrópsia para fazer aí. Eu falei, é. Que, curiosamente, né, sem alguma coisa importante, ela falou assim, muito mais do que você imagina. Eu falei, o quê? É o Elvis Presley. Durante a autópsia, ficou claro para os especialistas que Elvis teria caído no sono, devido a alguns calmantes em uma posição que impediu sua respiração, provocando morte por asfixia. Chegou, viu que ele estava morto. Até que alguém lá, dizem que foi um atendente lá da emergência, que falou, meu Deus, é o Elvis Presley. Aí eles foram lá fazer, atender, tentar ressuscitar, mas já estava mesmo morto. Outras análises, contudo, afirmam que o cantor de 42 anos faleceu após sofrer um colapso fulminante, causado por uma disfunção cardíaca. O maior choque, no entanto, veio logo depois que o corpo de Elvis foi enterrado. Em 29 de agosto, enquanto o cadáver estava sepultado no cemitério público de Forest Hill, 3 homens tentaram roubá-lo em uma missão ambiciosa. Eugene Johnson, Raymond Green e Ronnie Lee Adkins planejavam, segundo eles próprios afirmaram em testemunho, sequestrar o corpo do cantor. Agora, como eles roubariam uma peça funerária que pesava cerca de 400 quilos? Acho que eles não pensaram nisso, e na hora não encontraram nenhum equipamento que suportasse o peso do túmulo ou que pudesse deslacrar a estrutura. A ideia era pedir um resgate de 10 milhões de dólares para a família Presley em troca do cadáver. Os 3 homens foram pegos no ato e, por sorte, os parentes de Elvis conseguiram uma permissão para desenterrar o corpo do astro. O cadáver foi sepultado pela última vez 5 dias mais tarde, no jardim de meditação da mansão do rei do rock. Tanto a lápide quanto os restos mortais de Elvis seguem no mesmo lugar até hoje, e o rei finalmente conseguiu descansar em paz.